Olá, um ótimo dia para você que está ligado aqui na nossa programação nesta quarta-feira, 22 de janeiro de 2020. Estamos começando aqui mais uma edição do Bom Dia Produtor, numa quarta-feira de muita chuva aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Chove torrencialmente aí desde as primeiras horas do dia, desde a madrugada. É muita água que tem caído aqui na capital sul-mato-grossense, mas água é sempre bênção de Deus para as nossas vidas, né? E você que é do campo sabe muito bem o que eu estou falando. E nós vamos, nesta edição, manter você sempre bem atualizado do que está rodando aí, do que está rolando em relação às informações do agronegócio. Bom, no programa de hoje nós vamos falar sobre o Produto Interno Bruto, né, o PIB do agronegócio, que subiu 1,15% entre janeiro e outubro do ano passado. A alta foi puxada pelo setor de insumos, com aumento de 7,19% no período. E você vai ver também. Nesse período de maior incidência de chuva no estado de Mato Grosso, a ferrugem asiática já está presente. Eu converso com a doutora Dulando Lavurque, pesquisadora da Embrapa Agrosilvio Pastoril, que vai falar sobre o manejo adequado que o produtor deve adotar nesse período. E nós vamos falar também sobre o Fórum Econômico Mundial de Davos, que está sendo realizado na Suíça e reúne as principais lideranças econômicas e executivos de todo o mundo. E claro, tem oportunidade de negócio e muito mais para você. Fique com a gente, Bom Dia Produtor já começou. Acorda que o galo já cantou e o sol já vem fazer brotar mais um novo dia. Lenha no fogão, café pra esquentar e a bicharada no quintal. Bota pra molhar, tira leite no curral. Arreia o cavalo, tem gado pra campear. 7h04, horário de Brasília. Muito bom ter você aí na nossa companhia. E a gente começa o programa falando sobre o Produto Interno Bruto, PIB, do agronegócio, que cresceu 1,15% de janeiro a outubro de 2019, segundo a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA. A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CEPEA. Acompanhe os números. O segmento de insumos foi o principal responsável pela alta em 10 meses no ano passado, com expansão de mais de 7%, puxado principalmente pelos defensivos, fertilizantes, rações e medicamentos, que aumentaram a produção e tiveram melhores preços e faturamento. Também houve crescimento nos serviços e na agroindústria. O setor primário foi o único a ter queda dentro da cadeia produtiva global do agronegócio, queda de 4,96%. Por ramo, o PIB da cadeia produtiva da pecuária teve elevação de 13,09% de janeiro a outubro do ano passado, com alta em todos os segmentos. Segundo a Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária do Brasil, o setor agrícola no país recuou 3,24% nos 10 primeiros meses de 2019, ou seja, de janeiro a outubro. De Brasília, Saulo Lopes. Bom, é hora da gente falar sobre a análise do Score de Consultoria para o mercado do boi gordo. Hoje as informações com Rafael Ribeiro. Olá a todos, eu sou o Rafael Ribeiro, sou zootecnista e consultor de mercado da Scott Consultoria. Hoje eu vou falar sobre o mercado do boi gordo. Bom, normalmente as terças-feiras são de maior definição no mercado do boi, né? Já com as estratégias aí traçadas para a semana, né? E também um fluxo maior de negócios. Contudo, nessa terça-feira, dia 21 de janeiro, que a gente verificou, principalmente em São Paulo, foram aí indústrias, né, frigoríficas fora das compras, ainda não decidido com relação à estratégia para a semana, né? Como eu falei, isso se deu principalmente em São Paulo, né, onde as programações de abate atendem aí, em média 4 dias, e não há interesse por parte do frigorífico em prolongamento das escalas, né? Visto aí a dificuldade de escoamento e também aí temendo um cenário de estoque caro diante de uma demanda de um escoamento mais fraco, né? Por outro lado, como a oferta de gado está comedida, diante da pressão de baixo, que a gente verifica que está difícil fechar o negócio, né? Então o mercado segue aí mais lento nesse início de quarta semana de janeiro, destacando aí, apesar da oferta curta, a gente também tem um interesse menor do lado do frigorífico em função da situação que a gente tem visto aí no mercado de carnes, com a demanda mais fraca aqui no mercado interno. E também algumas incertezas com relação à exportação, que acaba aí gerando alguma dúvida com relação ao mercado do boi gordo. Por hoje é isso aí, um abraço a todos e até a próxima.
Valeu, Rafael. Obrigado. Vamos ver agora números, vamos falar mais ainda sobre cotação do boi gordo com a apuração da Scott Consultoria. Os preços que eu vou te mostrar agora, lembrando sempre, são para uma boiada comum, à vista e livre de fumo rural. E a gente começa destacando para você preços da região sudeste. Entrando já na sua tela o mapa para você acompanhar em casa os preços mínimos da região sudeste. Nós tivemos um cenário de queda de R$ 1,50 em Belo Horizonte, quedas de R$ 2,00 no sul de Minas Gerais e também queda de R$ 2,00 no Rio de Janeiro. E tivemos também queda de R$ 5,00 no norte de Minas Gerais. Vamos agora para a região sul, que apresenta cenário de queda também de R$ 3,00 em Santa Catarina. Na primeira tela do Centro-Oeste, com destaque para Goiás e Mato Grosso do Sul, cenário também de queda. Queda de R$ 1,00 aqui em Campo Grande, queda de R$ 4,00 em Dourados, no interior aqui do Mato Grosso do Sul. Na segunda tela do Centro-Oeste, que destaca o estado de Mato Grosso, tivemos queda de R$ 1,00 em Cuiabá, queda de R$ 1,00 no Sudeste e também no Sudoeste do estado. Vamos agora para a região Nordeste, que também tem cenário de queda, queda de R$ 2,00 no oeste da Bahia e queda de R$ 4,00 no Maranhão. E vamos encerrar o nosso giro pela região Norte, que apresenta cenário de queda de R$ 1,00 em Redenção, Marabá, Rondônia e Norte do Tocantins. E queda também de R$ 3,00 em Paragominas, no Pará. Bom, a gente acompanha agora como fechou a cotação do bezerro Nelore ontem. A apuração também é da Scott Consultoria. E o estado de São Paulo registrou um novo recorde no índice de vacinação contra a brucelose no ano de 2019. Vamos acompanhar os detalhes acompanhando a reportagem do Gustavo D'Angelo. Segundo dados do Sistema Informatizado GEDAV da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, 95,27% das fêmeas bovinas e bubalinas com idade entre 3 e 8 meses foram vacinadas contra a brucelose no ano passado. Isso significa que do total de 843.168 fêmeas, 803.626 foram imunizadas. O número superou o índice do ano anterior de 94,23%, registrando mais um recorde para o estado. A vacinação contra a brucelose é obrigatória aqui em São Paulo desde 2002 e é feita uma única vez na vida das fêmeas bovídeas. De acordo com a Defesa Agropecuária, o criador paulista tem se mostrado cada vez mais consciente da importância de manter seus animais vacinados. E no caso da brucelose, é uma decisão fundamental para proteger as fêmeas durante toda a vida, evitando o descarte de animal e prejuízo econômico. Os criadores que deixaram de vacinar ou deixaram de informar foram notificados. A autuação pelo descumprimento da legislação é de 5 UFESPs por cabeça por deixar de vacinar e 3 UFESPs por cabeça por não comunicar. O valor da unidade fiscal do estado de São Paulo para 2020 é de R$ 27,61. De Araçatuba, São Paulo, Gustavo D'Angelo. Bom, o assunto por aqui agora é a doença que mais traz prejuízo para a cultura da soja e já está presente nas lavouras de Mato Grosso. Vamos falar sobre a ferrugem asiática acompanhando a reportagem do Valdir Pacheco. Estamos na segunda quinzena de janeiro e a partir de agora aqui em Mato Grosso inicia o período crítico para a proliferação da ferrugem asiática. Eu converso com a doutora Dulando Lavurk, pesquisadora da Embrapa Agrosilvopastoril aqui de Sinop, que vai nos falar agora quais os cuidados que o produtor deve tomar a partir de então. Pois é, a partir de agora, a gente já está pressuposto que os cuidados iniciais já tinham sido feitos antes do fechamento das ruas da soja. Então, a primeira pulverização
de fungicida focando ferrugem já foi feita. Como já fechou as linhas, o fungicida não penetrará de forma eficiente na parte baixeira da planta. A ferrugem, os esporos, chegam através do vento, caem na parte de cima, um pouco na parte mediana e na parte inferior. Só que o ambiente favorável para o desenvolvimento da doença é sempre de cima para baixo. Por mais que caia, mais esporos na parte de cima. Por quê? Porque é um ambiente onde eu tenho mais sombreamento, eu tenho um acúmulo de água e o produto, o fungicida, não chega de forma eficiente. Então, se o produtor fez uma aplicação preventiva, eficiente, ele já protegeu essas folhas baixeiras e agora, uma vez que a doença já foi detectada e está oficialmente no estado do Mato Grosso, ele tem que intensificar o monitoramento para saber agora os intervalos de pulverizações e definir o número de pulverizações que resta ainda na lavoura. O número de pulverizações vai depender o quê? Do ciclo. Se eu estou com uma soja ainda na fase de florescimento, a tendência é ter um número maior de pulverizações. Se eu já estou chegando no final de enchimento de grãos, lógico que o número de pulverizações tende a diminuir ou às vezes até não ser necessário. O problema é que nós estamos agora num ambiente favorável, está com a soja fechada, a doença está presente e estamos agora com chuvas mais frequentes, o que prejudica a uma pulverização bem feita na lavoura. O período crítico agora é para aqueles produtores que plantaram variedades mais tardias, né? Quando mais tempo a soja permanecer no campo, mais tempo ela está exposta à doença. Consequentemente, vai necessitar de um número maior de pulverizações. É importante obedecer aquele critério também de, após a aplicação, ficar algumas horas ali sem a chuva, né? É interessante sempre, a gente sabe que é possível, porque as áreas são muito extensas, né, da lavoura, mas se atentar como está as condições ambientais. Se eu estiver numa invernada e chovendo muito, lógico que minha pulverização não vai ser tão bem feita, porque eu posso estar com um pulverizador calibrado, um produto top, mas se eu pulverizo e chove, lógico que a eficiência do produto vai ficar aquém do que se esperava. Então, o ideal, quando o maior número de horas após o término da pulverização ficar sem chover, eu tenho uma eficiência melhor dessa pulverização. Se atendendo também para a qualidade da pulverização. O que seria isso? Se atentar como está o pulverizador, se eu não estou com o bico entupido, se está bem calibrado o pulverizador, porque isso também é um outro fator que interfere muito no manejo eficiente da doença. Ok, muito obrigado. Acabei de conversar com a doutora Dulando Lavurk, pesquisadora da Embrapa Agrosilvio Pastoril. De Sinop, Mato Grosso, Valdir Pacheco. Vai estar na hora do nosso primeiro intervalo nesta edição do Bom Dia Produtor. É hora de dizer para você que está vendo aqui, está liberada a sua participação pelo nosso WhatsApp 998631001. Fique à vontade para você mandar sugestões, críticas, opiniões, pedir que a gente traga algum assunto específico aqui para o Bom Dia Produtor ou qualquer outro programa aqui da grade. Não tem problema não. Se quiser mandar uma mensagem aqui para o nosso WhatsApp para ver alguma coisa no Agricultura BR ou no Mais Pecuária, fica à vontade, a gente está aqui para te atender, tá? Bom, eu vou sair para o intervalo, lembrando você que nesta sexta-feira, às 19 horas, pelo Canal do Boi, você vai conferir o leilão de Moares e Asininos, direto de Iporá, a capital nacional dos muladeiros. Você está vendo aí algumas imagens de animais que serão ofertados neste remate? E a realização é da Central Leilões, abrindo aí o seu calendário também de bons negócios no ano de 2020. Quiser mais informações, dê um pulinho lá no nosso portal sba1.com/agenda de leilões. São 7 horas e 15 minutos, eu volto já. São 7 horas e 18 minutos, estamos de volta e uma tecnologia desenvolvida na Holanda chega ao Brasil com a intenção de pulverizar lavouras de forma localizada, reduzindo os custos e também os danos ambientais. É a agricultura de precisão a serviço do produtor rural. O pulverizador tem a capacidade de identificar apenas as plantas daninhas e aplicar sobre elas o defensivo, como explica o representante da marca no Brasil. Essa é uma tecnologia que foi desenvolvida na Holanda, junto da Universidade de Wageningen. Não é uma tecnologia nova, mas ela está entrando no Brasil nos últimos 2 anos. Então ela está começando a conquistar mercado agora, aqui no Brasil.
E ela foi desenvolvida basicamente para utilizar dentro de cidades e com o passar dos anos isso não pôde ser mais desenvolvido, ser mais utilizado na Europa dentro de cidades, os herbicidas, e depois passou então para a agricultura. O sistema identifica as plantas através da clorofila e válvulas muito rápidas garantem a aplicação do produto apenas onde é necessário, reduzindo o impacto ambiental, aumentando a eficiência da aplicação e reduzindo custos. Ou seja, ela identifica onde tem planta, diferencia de onde não tem e aplica somente sobre as plantas. Isso traz um ganho econômico para o produtor e um benefício ambiental gigantesco também. Aqui, falando especificamente do Rio Grande do Sul, mas no Brasil como um todo, o produtor tem uma preocupação que é o custo de produção, né? Isso não encarece muito? Ele vai conseguir ter um custo-benefício lá no final? Pelo contrário, isso acaba reduzindo o custo de produção, principalmente pensando que hoje em dia o produtor está enfrentando um custo de produção um pouquinho mais elevado do que era antigamente por conta das plantas resistentes ao glifosato, que é um herbicida que combatia boa parte das plantas daninhas e hoje ele já não consegue fazer isso. Por conta disso, o produtor tem que gastar com produtos um pouco mais específicos, um pouco mais caros. Então essa tecnologia ela vem no sentido de reduzir o custo de produção, mantendo os níveis de produtividade. É a precisão mesmo. Exatamente, não há desperdício nenhum e quem ganha é o produtor e o meio ambiente. E como que o produtor pode ter acesso a essa tecnologia? Nós estamos sediados em Piracicaba, São Paulo, mas nosso atendimento é para todo o Brasil. Então, quem tiver interesse pode acessar o site www.smartsensinbrasil.com.br e a gente vai ter o maior prazer de entrar em contato e esclarecer mais algumas dúvidas. É uma tecnologia relativamente nova, né? Já se tem resultados práticos dessa aplicação? Com certeza, as primeiras máquinas que foram instaladas no Brasil já têm 2 anos de utilização. Todos os equipamentos que nós instalamos, eles se pagaram na primeira safra, o que é muito bom, foi um resultado ainda acima do que a gente esperava. Então, a economia ela gira em torno de 60% a 70% nas primeiras aplicações e quando há necessidade de fazer uma segunda aplicação, uma catação, que se chama essa aplicação, a economia é sempre acima de 90%. Legal, né? Lembra você que se você quiser rever algumas dessas matérias que te interessaram aí, quiser saber mais sobre as tecnologias, acesse nossa página no YouTube ou também a nossa página no Facebook, Canal do Boi. Você pode rever na íntegra todos os nossos programas. Com o início das chuvas em algumas regiões do Brasil, muitos pecuaristas começaram a plantar as pastagens. Mas não é só a umidade que determina a germinação das sementes. Saiba o que é necessário para o sucesso da implantação no quadro Tecnologia e Produção de hoje. A melhor época de implantação das pastagens é no período de abundância de chuvas. Mas de nada adianta fazer o processo no período certo se alguns pontos não forem diagnosticados antes da implantação. Adquirir boas sementes, mencionar a profundidade da semeadura que serão incorporadas ao solo são alguns dos processos básicos que precisam ser seguidos. Hoje nós temos muita semente revestida no mercado, então ele precisa aumentar a quantidade de sementes, porque ele tem que computar o revestimento na semente, porque essas sementes precisam ser incorporadas ao solo em torno de 3 a 5 centímetros, para que estejam em contato com a umidade e possam germinar. Que um aspecto importante é que a superfície do solo é muito quente, se não forem incorporadas, essas sementes terão uma germinação deficiente. De outubro a fevereiro são os meses mais direcionados para a implantação das pastagens. Afinal, neste período, as chuvas são abundantes. O pesquisador da Unidade Gado de Corte explica que a quantidade das sementes também influenciou no resultado. Por unidade área, ou por hectare, ou por metro quadrado, no sentido de ter um número, pelo menos, de 30 plantas por metro quadrado para ter um bom estabelecimento. Diversificar as pastagens é importante. A prática evita ataques de pragas e doenças na área. E hoje nós também temos o sistema de semeadura após as colheitas da soja, que então são semeaduras feitas aí em fevereiro e março, se as chuvas forem razoáveis, se tem condições de ter um bom estabelecimento da pastagem. De Campo Grande, Kaile Rodrigues.
Bom, começou ontem na Suíça a edição de número 50 do Fórum Econômico Mundial de Davos. O evento reúne as principais lideranças econômicas e executivos do mundo. O encontro está centrado num tema importante para todos os países, a sustentabilidade. Para falar sobre este assunto, vou bater um papo agora com João Pedro Cuti Dias, analista de agronegócios aqui do SBA. João, quais são as expectativas para as discussões? As maiores preocupações dos líderes é deixar de investir em combustíveis fósseis, né? Risco para a estabilidade econômica, mudanças climáticas e mudanças também que devem ser feitas para melhorar essa questão de sustentabilidade. Bom dia a todos vocês. Há 50 anos atrás, um grupo de economistas montou esse Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça. Na época, desde lá até o ano passado, a preocupação sempre era a questão macroeconômica, as barreiras entre os países, o crescimento econômico, a questão. Esses eram os assuntos, as questões cambiais, etc. Esses eram os assuntos que se discutia muito a fundo nesses últimos 49 anos. Esse ano não, mudou. Não é mais esse assunto. O assunto hoje chama-se sustentabilidade. Essa palavra, quando foi formado o Fórum de Davos, era coisa dos barbudinhos, dos cabeludos e tal. Hoje não. Hoje todo mundo está assumindo uma posição. Até o Trump, que é um símbolo da vanguarda do atraso, ele já começa a falar e plantar árvores, etc. Então, o mundo inteiro está reconhecendo que nós estamos vivendo uma encruzilhada. Ou nós mudamos o modelo que nós temos aí, ou as consequências serão cada vez mais trágicas. Essa mudança climática, com a amplificação dos fenômenos climáticos, chover 120 milímetros em 24 horas é 1.200.000 litros de água por hectare. Não tem condição de absorver isso. Isso, se você olhar os telejornais hoje, acompanhar, volta e meia aparece várias cidades com chuvas de 80, 90, 100 milímetros. O que era para chover em 15, 20 dias, chove em 24 horas. Então, isso está complicando muito. Aí não é só isso, você tem secas catastróficas, como o caso da Austrália, você tem furacões formando na região do Equador, você tem uma série de problemas, um degelo nos polos, ou seja, se vocês olharam agora as imagens da inauguração do polo de pesquisa do Brasil na Antártica, você vai ver o seguinte, você vai ver pouca neve, vai ver morros pelados, ou seja, nós estamos brincando com fogo. Então, hoje, esse assunto, sustentabilidade, saiu daquele lugar que era mais poético, mais sentimental, para uma questão prática. Os economistas hoje estão preocupados com a questão da sustentabilidade nos três aspectos. Do ponto de vista econômico, esses desastres custam muito caro. Você tem a questão social, você gera um monte de pessoas que ficam isoladas, sofrendo com seca, com falta d'água, com tudo que é tipo de problema, e a natureza perde muito cada ano que passa. Então, hoje, lá em Davos, a questão ambiental é a principal questão que está em foco. O Trump falou em plantar 1 trilhão de árvores. Tudo bem, é uma ideia dele e tal, mas não é só isso. A única maneira de nós determos esse processo é cada um de nós fazermos o possível dentro do seu reduto, dentro da sua comunidade. O setor rural no Brasil tem um papel extremamente importante. Nós temos que mudar o modelo. Esse modelo extremamente baseado em agricultura química já deu o que tinha que dar. Nós temos que usar produtos naturais, nós temos que estimular o acúmulo de matéria orgânica no solo. 1% de matéria orgânica no solo de 0 a 20 centímetros equivale a 20 toneladas de matéria orgânica que, por sua vez, representa 10 toneladas de carbono. Ou seja, cada vez que nós tomarmos medidas que possam ajudar a melhorar o sequestro de carbono, nós estamos fazendo o nosso papel. Eu acho que isso é importante. O senhor tem áreas que tem que recuperar a área de reserva legal ou de preservação permanente, isola a área. No Cerrado é muito comum, se você isolar a área, em 2, 3 anos você já vê uma mata surgindo, desde que não entre fogo, controle o fogo, controle a braquiária que porventura vai se instalar ali e você recupera. Nós temos que recuperar as matas ciliares. A mata ciliar é um filtro para evitar que sedimentos cheguem nos rios. Os sedimentos chegando nos rios, eles vão até os reservatórios, estão entupindo nossos reservatórios de terra. Consequentemente, uma menor geração de energia por um sistema limpo, que era a hidroelétrica, nós vamos ter que queimar
full oil, queimar gás natural, queimar derivados de petróleo. O consumo, o uso de biocombustíveis, o Brasil foi pioneiro no uso do etanol. Hoje, o etanol é extremamente importante. Hoje, no Brasil, se vende mais etanol que gasolina. E na gasolina tem 27% de etanol também. Nós temos, num complexo de uma usina de cana, ela não perde nada. Ela usa produz o etanol, produz açúcar, que é um combustível para nós humanos, e que produz energia elétrica com o bagaço. Usa a torta de filtro, que é uma coletânea de micro-organismos, uma coleção de micro-organismos, para quê? Põe no solo. Põe no solo para quê? Para ativar a vida no solo. Então, cada um de nós tem um papel. Pastagem degradada é um desastre. Nós temos que tentar recuperar essas pastagens nossas, fazer com que elas deixem de ser terra pelada. Terra pelada é sujeita à erosão e, consequentemente, a perda do seu valor. Nós temos que fazer com que ela vire um local de produção de alimentos, de pastagem, de forragens ricas, manejo. Ou seja, cada um de nós, se nós pararmos e pensarmos o que eu posso fazer para melhorar, qual é o meu papel? Se cada um de nós fizermos isso, melhora muito. Na região amazônica, acabar com o uso do fogo para preparo de solo, muitas vezes o pequeno produtor tem aquela ideia, não, eu vou queimar aqui para plantar uma lavourinha depois. Esquece, protege o solo, deixa a matéria orgânica no solo, não queime, evita que esse fogo se espalhe. Ou seja, cada um de nós tem o seu papel. O evento de Davos, na Suíça, tem uma grande vantagem. O mundo inteiro está olhando isso. Não existe lugar no mundo que não se comenta a questão de Davos na Suíça, desse Fórum Mundial. E hoje, a questão básica chama-se sustentabilidade. Essa palavra daqui para frente vai ser, vocês vão ouvir toda hora, a necessidade, a importância e a obrigação de cada um de nós fazermos o máximo possível sobre isso. Por exemplo, no setor rural, hoje se começa aqui no Mato Grosso do Sul, o Showtech é uma feira técnica em Maracaju. O tema básico dela qual é? Solo, vida no solo. Esse é o tema básico. O que eu posso fazer de cobertura? A hora que eu ponho a melhor cobertura no solo, eu estou me protegendo contra a seca, aumentando a produção, melhorando a retenção de água, fazendo o meu papel, fazendo aquele papel de um cidadão consciente, de um produtor consciente, que eu penso, não agora, eu penso daqui para frente. Eu sou apenas um mero usuário nesse momento desse solo. Eu tenho que pensar naqueles que vão vir após a minha presença, culpando esse solo, plantando. Eu tenho que entregar, no mínimo, igual ou melhor do que eu recebi. É isso aí, João. É usar o meio ambiente agora pensando nas próximas gerações. Bom, vamos para o intervalo comercial. No próximo bloco, vou te levar até o estúdio da Ricardo Nicolau Leilões em Sinop. Vamos conferir o que está sendo preparado de bons eventos na agenda dessa leiloeira. Agora são 7h31. Sai daí não, volto já. Bom dia, produtor, está de volta e vou te levar comigo agora até o estúdio da Ricardo Nicolau Leilões, que fica em Sinop, no Mato Grosso. É hora da gente conferir a agenda de eventos da Ricardo Nicolau Leilões, saber o que está sendo preparado aí para as próximas oportunidades para você fazer bons negócios aqui na nossa programação. E mais uma vez, quem nos recebe lá no estúdio da Ricardo Nicolau é meu xará Adriano Filho, a quem eu desejo um excelente dia. Tá chovendo por aí, xará? Bom dia! Bom dia, meu amigo Adriano Faleiros. Aqui tá daquele jeitão assim, sabe? Meio barro, meio tijolo. Tem dia que tá querendo chover, tem dia que não quer, fica aquela história, né? Mas já tem, acho que quase uma semana, né, Caio, que não chove, né? Mas com certeza tá querendo, né? Tá querendo. Nós estamos no caminho da chuva aí, viu? E nós estamos no caminho também dos bons negócios, nós estamos no caminho dos bons investimentos. Quero lembrar a você que na próxima quarta-feira nós teremos o Boi em Pauta, em sua 49ª edição. A oportunidade para você do Mato Grosso comercializar os seus animais de maneira próspera, de maneira diferenciada. A gente vem trabalhando com muita seriedade. Para você que tem um gado aí na sua propriedade, precisa de um dinheiro, está precisando fazer a venda, a comercialização, mantenha contato conosco através do 66-3532-0077. Agende a filmagem, nossa equipe vai até aí, faz a filmagem dos seus animais, fica mais fácil para você.
é uma questão que eu sempre digo, uma tecla que eu sempre bato aqui, é porque o leilão ele é uma excelente oportunidade para você ter uma noção de como o mercado está funcionando, de como o mercado está fazendo as suas avaliações, porque se você tem o costume de vender o gado na sua propriedade, você tem apenas uma opinião e, claro, uma base técnica ali de alguma informação que você acompanha pela TV. Via leilão é diferente porque você tem uma base do que o mercado está pedindo. Quem é que determina como o mercado funciona? É o cliente. Somos nós que determinamos como o mercado funciona. É aquilo que você compra, é aquilo que você vende. Então, no leilão, a gente tem esse diferencial. Você tem a quantidade de lances, né? De pessoas querendo os seus animais. Então, você tem várias pessoas querendo. Consequentemente, você tem um aumento no valor da mesma mercadoria que muitas vezes você está vendendo na sua propriedade aí. Então, é bastante interessante. O custo é zero, porque você tem a filmagem é por nossa conta. A gente sempre prioriza, a gente sempre pede que os animais sejam pesados. Se você não tiver uma balança na sua propriedade, não tem problema, nós temos a nossa balança também. A gente pesa aí uma quantidade dos animais, né, uma parte dos animais, para a gente ter sempre uma média. Porque quando você está comprando ou vendendo, comercializando gado de corte, a gente sempre tem que ter uma baliza, porque muitas vezes a televisão pode ser que te engane um pouco, né, pela tela ali. Às vezes no recinto, se você não tem um olho meio clínico, a gente acaba apanhando um pouco, né? Imagina então pela TV. Então é sempre importante que nós tenhamos o máximo de informações possíveis para passar para o nosso amigo cliente. A você, cliente, já faço aquela famosa intimidação, né? Faça o seu cadastro, já deixe o seu cadastro no jeito, venha se cadastrar aqui com a Ricardo Nicolau, porque nós sempre temos uma oferta muito boa. A gente sempre tem uma oportunidade de negócio. Sabe aquela vez que você vê um gado passando na sua tela aí, a oportunidade de negócio está pertinho da sua propriedade, está no jeito? Então, meu amigo, mantenha o cadastro atualizado, mantenha o cadastro já pronto, para chegar na hora você fazer a sua compra com muita tranquilidade, viu? Além desse Boi em Pauta nosso na quarta-feira, eu não posso esquecer de forma alguma do nosso Integra Nortão. Integra Nortão esse que acontece no próximo dia 1º de março, nós teremos um grandioso evento aqui em Sinop. Integra Nortão já está bombando, está todo mundo querendo, está todo mundo acompanhando. Nós teremos uma oferta muito boa de animais no recinto, teremos uma oferta também muito boa de animais filmados. A nossa expectativa, a nossa perspectiva é de mais de 5.000 animais. Então essa é a oportunidade, o leilão esse que é presencial, nele você tem a oportunidade de ver, rever, conhecer novos amigos, fazer novas amizades, a partir das 13 horas Mato Grosso, às 14 horas Brasília, para você que vai acompanhar pelo canal do Boi. Lembrando que se você está na região, se você está próximo, venha até o leilão, venha até a Sinop. O evento acontece dentro da Acrinorte, é uma excelente oportunidade para a gente se conhecer aí, viu? Para você que vai trazer os seus animais, lembre-se sempre de já fazer a sua reserva de curral, já para deixar tudo no jeito para este grandioso evento da Acrinorte. Os nossos telefones, os nossos ramais estão à sua inteiríssima disposição, o 6635320077, para você atualizar, manter cadastro, agendar a filmagem dos seus animais também, tirar as suas dúvidas, conversar conosco. O nosso site ricardonicolaulelões.com.br está à sua inteiríssima disposição para você acompanhar a nossa agenda, acompanhar as informações, acompanhar os eventos anteriores, acompanhar os eventos que irão acontecer também. Lá nós temos de tudo no nosso site, claro, para sempre melhor lhe atender. As nossas mídias sociais também estão bombando, o nosso Facebook, o nosso Instagram, lá você acompanha todas as informações da Ricardo Nicolau. O nosso Facebook, o nosso Instagram tem uma resenha muito boa, sempre bom a gente estar lá, tem sempre aquele bate-papo, aquela conversa lá nas nossas mídias sociais. E claro, sempre fica o convite para você conhecer o nosso escritório aqui em Sinop, né? A conhecer toda a nossa equipe que está aqui pronta desde as 6 horas da manhã. Rapaz, pensa num povo que acorda cedo, viu? Tá doido, né? E também lá em Alta Floresta, meu amigo Leidmar Lusato e Ingrid Nadine estão lá firmes e fortes também, lá em Alta Floresta, à sua inteira disposição para você tirar as suas dúvidas e já fazer bons negócios. Desse jeito assim, eu encerro a minha participação em cima da bitola, né, Adriano Faleiros? Muito obrigado pelo espaço de sempre, cara. Um abraço, até mais. Valeu, Adriano. Obrigado pela sua participação mais uma vez. Um sucesso para vocês aí, um ótimo dia.
Bom, e após 4 meses consecutivos de alta em dezembro do ano passado, agora no dezembro passado, o custo de produção do frango permaneceu estável, mantendo os mesmos R$ 2,99 pelo quilo alcançados em novembro. O repórter Vinícius Souza é quem tem mais detalhes. O cenário do último bimestre de 2018 se repetiu em 2019, já que os valores observados fecharam de maneira idêntica. A única diferença é que o custo mais recente foi 6% superior. Com o último levantamento de 2019, o custo médio do ano ficou em R$ 2,85 o quilo, aumento de 1,5% em relação a 2018. O único senão nessa história é que o mesmo valor foi registrado 3 anos antes, em 2016, e continua correspondendo ao mais elevado custo da história do setor. É verdade que, frente a um custo nominalmente igual, o frango abatido foi comercializado por valor 10% superior. Mas a pergunta é se esse incremento teria sido obtido sem a acidental valorização das carnes em 2019. De Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Vinícius Souza. E a fruticultura é uma das atividades agrícolas mais dependentes das condições do tempo e clima. No Mato Grosso do Sul, as pesquisas têm auxiliado produtores que têm investido na atividade. Vamos saber mais detalhes na reportagem da Kylie Rodrigues. Além da influência normal no crescimento e desenvolvimento das plantas, as condições ambientais interferem na qualidade dos frutos e na proliferação de pragas e doenças, limitantes do cultivo, que depreciam o produto. Mesmo com as dificuldades, estima-se que o potencial frutícola estadual é suficiente para atender o mercado interno. Visando a oportunidade, a Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural, Agraer, tem pesquisado frutos comerciais da região. A goiaba, propriamente aqui, nós estamos trabalhando no dia de campo hoje, tem a uva, tem a banana, tem o maracujá, que é muito forte, muito bem aceito também no estado, além de outras, né? Enfim, nós estamos abertos a novas pesquisas também, mas essas são as principais que nós estamos trabalhando hoje. Outro fruto pesquisado pela Agraer há mais de 10 anos é a guavira, fruto símbolo do estado. O zoneamento agrícola é uma das ferramentas que podem contribuir para o estabelecimento de políticas públicas que visam a estruturação e o fortalecimento da cadeia frutícola de Mato Grosso do Sul, inclusive viabilizar a atividade no meio rural, principalmente em nível de agricultura familiar, onde as dificuldades de implantar sistemas produtivos realmente sustentáveis são maiores que em outras escalas. Fazer esse casamento entre o que a pesquisa tem de melhor no país, e aí buscando as parcerias com as universidades, com a Embrapa, com outros órgãos de pesquisa, e fazendo essa ponte, fazendo com que a pesquisa se aproxime mais do produtor e leve a tecnologia, leve ao produtor o conhecimento para que ele possa produzir melhor, com mais qualidade e ter uma produtividade melhor, consequentemente melhorar a renda, né? De Campo Grande, Kylie Rodrigues. Bom, obter sempre maior lucratividade com o melhor resultado é o objetivo de todo pecuarista que está sempre buscando investimentos, principalmente na questão de monta, em questão de investimento em genética. E para você que também está antenado nessa necessidade de obter lucratividade com o seu negócio, dá uma olhadinha aí no recado da nossa parceira Cemex. A estação de monta 2019-20 já começou e a Cemex está recheada de novidades para agregar mais lucratividade e resultados para a sua propriedade. Um exemplo é a bateria de touros Nelore, que vem sendo muito utilizada na reposição de fêmeas super precoce. E você, está na dúvida sobre o que usar nesta estação? Contate já a nossa equipe e conheça todos os benefícios de ter a melhor taxa de prenhez do mercado. Bom, vou para mais uma paradinha aqui nesta edição do Bom Dia Produtor. Lembrando a você, mais uma vez, que está aqui na tela o 998631001 para você participar com a gente, tá? No próximo bloco, nós vamos falar sobre o mercado leiteiro do Rio Grande do Sul. Mais de 33 mil pecuaristas abandonaram a produção de leite no Rio Grande do Sul nos últimos 4 anos. Agora são 7 horas e 45 minutos. Daqui a pouco, depois do intervalo, eu te conto melhor essa história.
7 horas e 47 minutos, estamos de volta e trago para você informações agora que as chuvas irregulares e ataque de bruxa, da vassoura de bruxa, estão prejudicando a produção de cacau no sul da Bahia. Vamos aos detalhes com Rosa Cabral. Então, pessoal, as estiagens mais severas ou mesmo as chuvas muito baixas da média têm castigado as plantações de cacau na região sul da Bahia, onde se concentra o maior volume de produção da amêndoa do Brasil desde o ano de 2016. E além das questões climáticas, um outro problema surgiu no ano passado, que foi o surto inesperado do ataque da praga vassoura de bruxa. Essa praga, gente, prejudica os frutos maduros, provocando grandes perdas. De acordo com a TH, Consultoria de Estudos de Mercado, a expectativa de produção ficou na casa de 800 e 866 mil sacas, fechando um total entre 48 mil e 52 mil toneladas. A última safra principal da Bahia, iniciada em maio de 2018 e encerrada em abril de 2019, foi de 122 mil toneladas. O fungo da vassoura de bruxa ataca principalmente os brotos e causa uma grande diminuição na produção. De Campo Grande, Rosa Cabral. Bom, mais de 33 mil pecuaristas abandonaram a produção de leite no Rio Grande do Sul nos últimos 4 anos. Mas essa fuga da atividade não é restrita a quem está no sul do Brasil, não. Em outras regiões do Brasil e mesmo em quase todos os países do mundo, pecuaristas deixam de produzir leite, notadamente aqueles que obtêm pequenas quantidades diárias. É o que diz o Geraldo Borges, presidente da Associação Brasileira dos Produtores de Leite, a Abraleite. Para o pecuarista brasileiro, uma alternativa é o novo selo Arte, que permite comercializar queijos e iogurtes artesanais em todos os estados do país. E há ainda a diminuição de custos via redução de impostos. Borges esteve com Walter Puga Júnior na Bolsa Brasileira de Mercadorias, concedeu uma entrevista para o Walter e falou sobre licenciamento e desoneração da pecuária leiteira. Acompanhei. O Rio Grande do Sul informou recentemente que nos últimos 4 anos perdeu mais de 33.500 produtores de leite. Saíram deste mercado. Eu tenho aqui ao meu lado o presidente da Abraleite, Geraldo Borges, e eu pergunto, agradeço sua presença aqui, Geraldo, isso está ocorrendo só no Rio Grande do Sul ou atinge outras regiões do país? Primeiro, obrigado Puga, obrigado Canal do Boi. Não é um fenômeno exclusivo do Rio Grande do Sul, isso está acontecendo em todos os estados brasileiros, como pode ser visto através dos censos do IBGE, como também vem acontecendo em todos os países produtores de leite do planeta. Os grandes produtores como Estados Unidos e países europeus, Austrália, podemos citar vários, nesses países aconteceram nos últimos anos uma saída de pequenos e médios produtores, permanecendo na atividade os maiores, com maior produção, com escala, mais tecnificados, acontecendo mais ou menos o que existe na soja, ou seja, produtores com volume, com potencial de fornecer uma quantidade maior de leite e também evitando pulverizações, como acontece no Brasil, que produz leite no Brasil em 99% dos municípios. Ou seja, nós temos diversas centenas de bacias leiteiras em todos os estados, são várias regiões, o país é continental, isso dificulta com certeza a captação do leite, dificulta o desenvolvimento da cadeia. Infelizmente é um fenômeno ruim, por quê? Porque vários pequenos e médios produtores vão sair da atividade, isso já vem acontecendo, o que aconteceu no Rio Grande do Sul é preocupante, mas vem acontecendo de uma certa forma em todo o país. E um dos trabalhos que a Abraleite conduz é justamente para evitar essa saída desses pequenos e médios produtores da atividade. E nós trabalhamos firmemente na defesa e também na permanência na atividade, um cenário melhor para todos os produtores, pequenos, médios e grandes. Então nós temos que realmente preocupar e agir nesse sentido, de que pequenos produtores e médios consigam permanecer na atividade através de agregação de valor e outras formas. Nós temos exigências maiores hoje para o produtor de leite. Resfriamento, cuidado com a sanidade animal. Os pequenos fogem porque o custo é muito alto? Com certeza, quando você aperta mais, você traz alguma instrução normativa do Ministério da Agricultura, como foi a 7677, no começo todos os produtores têm que se adequar, existe uma dificuldade, os produtores realmente
passam por dificuldades em investir para depois ter melhores resultados, mas é uma agenda necessária que foi adiada por mais de 20 anos no nosso Brasil e que não podemos adiá-la mais. O tripé para que a cadeia se organize e possa o Brasil ser um país competitivo em exportação de lácteos é qualidade dos nossos produtos, basicamente começando no leite, para que a indústria receba uma matéria-prima melhor para que ela possa trabalhar. A outra parte do tripé seria a questão sanitária e, por fim, a organização geral da cadeia, onde a gente passa por custo Brasil, que nos atrapalha muito, é um dos problemas que nós trabalhamos muito em Brasília, tentar reduzir os encargos sociais, os tributos, tudo aquilo que inviabiliza a cadeia leiteira como um todo, não só o produtor, como a indústria, quer dizer, todos os elos da cadeia. Nós temos uma fuga, vamos dizer assim, né? Uma desistência dos produtores de menor porte. Né? No Rio Grande do Sul, por exemplo, 70% dos produtores que saíram produziam menos de 50 litros por dia, o que é inviável do ponto de vista da captação, causa muitos problemas. A pergunta é, nós teremos mais adiante também uma indústria concentrada, como ocorreu, por exemplo, com o setor de carnes? Nós trabalhamos para que isso não aconteça. É uma tendência natural, como eu disse, mas se deixarmos isso acontecer, nossas 1.200.000 propriedades produtoras de leite vão sair da atividade diversos, como vem saindo, e nós vamos ter aí mais 1 milhão, 2, 3 milhões de desempregados. Porque quando um produtor sai da atividade, pequeno, ele pode ser familiar ou não. Então, ali são uma família, 2, 3 famílias que estão saindo junto da atividade. Então, nós temos que pensar que essa responsabilidade econômica e social do leite no Brasil é muito grande. E esse atual governo tem enxergado isso, não só a ministra como o presidente. Nós temos em Brasília estado frequentemente com o governo, desde o primeiro dia, aliás, antes até do primeiro dia, quando estava o governo de transição, reunindo várias vezes com a equipe econômica e mostrando o lado importante econômico e social do leite no Brasil. Então, por exemplo, o selo Arte, que foi uma conquista muito trabalhada, a Abraleite trabalhou no processo desde o começo para aprovar na Câmara, aprovar no Senado, a sanção do presidente Temer. Que permite aos pequenos produtores utilizar a produção de leite para a produção de queijos, por exemplo. Que permite que os produtos de origem animal, inclusive os lácteos, queijo, iogurte, requeijão, sejam comercializados em qualquer lugar do país. É lógico que a lei do selo Arte é mais complexa, mas basicamente é que um produto inspecionado com qualidade sanitária e etc., para ser consumido no município que ele foi produzido, por que não pode ser consumido em outro município ou outro estado? Se ele dá segurança alimentar para uma população de uma certa região demográfica, ele dá para qualquer região. Então é uma desburocratização que é feita através do selo Arte e que no país precisa ser feito isso de várias formas, né? E esse governo tem esse viés de desburocratizar. É um selo artesanal, é um selo artesanal, não, Geraldo? O selo artesanal vai dizer que ele tem a qualidade do artesanal, que ele tem as características do artesanal, mas, sobretudo, que ele está inspecionado por algum serviço estadual ou municipal e que ele tem qualidades e segurança alimentar, vamos dizer, uma inspeção sanitária, para ser consumido. Então, aquilo que aconteceu, por exemplo, no Rock in Rio de 2 anos atrás, não vai acontecer mais. O queijo era um queijo premiado, famoso em Pernambuco, mas não podia ser consumido no Rio de Janeiro. Ele tinha uma inspeção estadual do estado de Pernambuco, poderia ser consumido no interior ou em Recife, mas não poderia transpor a fronteira para nenhum estado brasileiro, por exemplo, até um estado nordestino. E aquela época, aquela ocasião, ficou muito claro para nós a necessidade de se regulamentar isso. E essa lei faz o quê? Que produtores pequenos, como você disse, de 50, 100 litros de leite, viabilizem o seu negócio agregando valor ao seu produto. Fornecer leite, 50 litros de leite, a R$1, R$1,20, R$1,40, ele não consegue sobreviver, não consegue pagar suas contas. Então ele precisa ou crescer o volume e ter escala realmente bem superior a isso, 10, 20, 30 vezes esse volume, o que é difícil para um pequeno produtor, sob todos os aspectos, ou ele precisa agregar valor ao seu produto. Então a lei do selo Arte, como outras que nós estamos trabalhando, são justamente para garantir a permanência do pequeno, com agregação de valor. Nós temos outras formas, além do artesanal, como eu citei, iogurte, queijo, todos os produtos, ricota artesanal, requeijão artesanal, é um trabalho que a gente faz. Mas nós temos também certeza que outros nichos de mercado já existem, nós estamos trabalhando e surgirão outros, como os orgânicos,
como o A2, que agrega um valor. O A2, por exemplo, sabemos que é uma agregação de valor temporária, talvez uma década, 2, porque no futuro todo o leite do planeta será A2. Mas nesse momento é um nicho de mercado e os pequenos produtores precisam ter eficiência, melhorar a sua gestão na propriedade de qualquer maneira, independente das mudanças que possam ocorrer na economia e que a gente possa implementar no país. Então a gente trabalha com uma agenda positiva para os produtores de leite de todos os portes para viabilizar que eles permaneçam na atividade. Nós temos que abaixar custos que são altíssimos, negociar melhor aquilo que é de financiamento, de empréstimos para os produtores. Nós conseguimos recentemente, junto ao Banco do Brasil, a reativação de uma linha de crédito que estava desativada, que é a retenção de matrizes, com juros acessíveis para pagar com 30 meses, ou seja, uma parcela única, 2 anos e meio depois que se faz o financiamento, onde os produtores podem reter, segurar suas matrizes, suas novilhas, usando o próprio rebanho, as próprias matrizes, como garantia do financiamento. Então, é uma maneira viável de se produzir 2, 3 crias, 2, 3 lactações, no caso das bovinas leiteiras. Esse produtor ter um fôlego durante esses 30 meses, 2 anos e meio, e pagar com tranquilidade esse financiamento, desde que o dinheiro seja bem empregado, seja bem conduzido. Em 30 meses podemos ter 2 ou mais lactações, 2 ou mais crias, e com esse produto, com esse resultado, conseguir pagar o financiamento e a pessoa permanecer na atividade. Sabemos que muitos, antes de saírem da atividade, começam a vender suas matrizes, suas bezerras, suas novilhas, e acabam não persistindo na atividade. Essa é uma das formas que nós achamos também de fazer com que não saiam tantos produtores da atividade. Que vai sair, Pulga, nós não temos dúvidas, porque aqueles que não forem eficientes, pequenos, médios ou grandes, não vão permanecer em atividade alguma. Se você vai mexer com a atividade, a primeira coisa que precisa pôr na cabeça é ser eficiente. Então, para isso, você tem também que utilizar os recursos que nós temos como Emateres, onde elas funcionam, gestão, Senar, fundamental gestão e tecnologia. Sebrae, que ajuda muito, né? O programa Balde Cheio é um exemplo disso, onde o produtor pequeno consegue fazer a atividade dele rodar, às vezes com ideias, com criativismo, né? Com criatividade, e a coisa desenvolver. Então nós temos que ter realmente essas ações que a Associação Brasileira dos Produtores de Leite vem fazendo, principalmente junto ao governo federal e junto também ao Congresso Nacional em Brasília, através de decretos, através também das leis, normativas, portarias, tudo aquilo que o Executivo pode fazer e tudo aquilo que também o Congresso Nacional, Câmara e Senado, as casas legislativas podem proporcionar. Nós precisamos realmente melhorar essa parte de políticas públicas, essa parte porteira para fora, como todo mundo usa esse termo, mas o produtor não pode esquecer de ser eficiente porteira para dentro e utilizar os recursos que estiverem disponíveis, como eu citei, o Sistema S e outros que podem nos ajudar. Bom, eu agradeço a presença de Geraldo Borges aqui. Você terá mais informações sobre o trabalho da Abraleite durante a nossa programação. Nós vamos acompanhar aqui o trabalho da Abraleite durante todo este ano de 2020. Agradeço a sua presença, Geraldo. Vamos encerrando esta entrevista. É com vocês em Campo Grande. Hora de mais um intervalo comercial por aqui. Hora de lembrar você também que você pode nos acompanhar simultaneamente enquanto nós estamos ao vivo aqui pela TV. Você pode nos acompanhar também através das nossas plataformas digitais. Como, Adriano? Vai lá no nosso aplicativo SBA Play, baixa aí para o seu aparelho celular. Você tem sempre as melhores informações. Olha aí como é simples e fácil. Ó. É só você ir na loja de aplicativos, ou do iOS ou do Android. Acha lá o SBA Play, instala, é levinho, é gratuito, não pesa no seu aparelho e você tem condição de ter sempre a melhor programação do agronegócio aí na palma da sua mão. Ó. Tá lá, clicou, tá aí todas as informações do SBA, tem os leilões, tem informações do agronegócio e você pode acompanhar a nossa programação ao vivo. Ó. Clicou aí no canal do Boi ou no Agro Canal, você já tem toda a programação ao vivo aí para você acompanhar também. E se você quiser nos acompanhar pelo Facebook, é só ir lá na página do Canal do Boi e você pode também rever toda a nossa programação, os principais programas aqui da nossa grade, também no nosso canal lá no YouTube, tá? É só procurar Canal do Boi e você tem tudo nas palmas da sua mão.
Bom, eu vou para o intervalo comercial, lembrando a você que no próximo bloco nós vamos falar sobre a alta de 3,7% nos preços do farelo de soja esse ano. São 8 horas e 2 minutos, fica por aí, volto já. Bom, eu abro esse bloco agora, te convidado para a gente falar sobre soja. O farelo de soja está custando 3,7% mais caro este ano na comparação com janeiro do ano passado. Rosa Cabral explica o porquê desse aumento. Oi, pessoal. A moeda americana em alta e a demanda firme deram sustentação aos preços da soja grão neste início de ano. O aumento é registrado no centro-sul do país, que está iniciando a colheita do ciclo 2019-2020. A cotação do farelo de soja acompanhou esse movimento e subiu 3,3% em São Paulo na primeira quinzena de janeiro, em relação à média do mês anterior. A Scott Consultoria afirma que a tonelada do insumo ficou cotada em média em 1.356, sem frete no estado. Na comparação com janeiro do ano passado, o farelo de soja está custando 3,7% mais este ano. Para o curto e médio prazo, a expectativa é de mercado mais frouxo para a soja, em função do avanço da colheita no Brasil e maior oferta interna. Em contrapartida, o dólar se valorizando pode diminuir essa pressão, diz a consultoria, que também destaca a assinatura da primeira fase do acordo comercial entre a China e os Estados Unidos. A expectativa é de que os chineses aumentem as compras de soja e outros produtos agropecuários norte-americanos. De Campo Grande, Rosa Cabral. Bom, já que a Rosa nos deu a deixa aí, vamos acompanhar a análise da Scott Consultoria para o mercado de insumos. As informações com Rafael Ribeiro. Olá a todos, eu sou o Rafael Ribeiro, sou zootecnista e consultor de mercado da Scott Consultoria. Hoje vou falar sobre o mercado de milho, situação atual e expectativas aí para o curto e médio prazo. Bom, a gente destaca o cenário de preços firmes, em alta aqui no mercado interno, mas uma pressão de alta menor em relação ao que a gente viu no início de janeiro de 2020. No acumulado dos últimos 7 dias, o preço da saca de milho subiu 2% na região de Campinas e São Paulo, está cotada aí hoje em R$ 52,00 por saca de 60 quilos, sem considerar o frete. Com relação aos fundamentos de mercado, a gente destaca que a previsão de estoques menores da temporada segue aí como um fator de sustentação das cotações, e o dólar também, no patamar elevado, acaba ajudando e dando sustentação não só aos preços do milho, como também às cotações da soja no mercado brasileiro em reais. A gente destaca, como eu falei, o cenário de preços firmes, mais uma pressão de alta menor em relação às primeiras semanas de janeiro. Isso em função das chuvas aí que ocorreram, que caíram no Rio Grande do Sul, também parte de Santa Catarina, nos últimos dias, e acabou diminuindo um pouco a preocupação com relação às produtividades médias das lavouras de milho na safra de verão nesses estados. E também existe aí, por outro lado, uma preocupação com relação à segunda safra, no Centro-Oeste principalmente, onde a gente pode ter uma janela mais curta. Mas o cenário de pressão de alta menor, mas ainda assim os preços subindo, como falei, 2%, e essas altas aí variando entre 1,5% e 3%, dependendo da região, considerando aí os últimos 7 dias. Os trabalhos de colheita da safra de verão, também a semeadura da segunda safra, seguem avançando nesse início de temporada, aí, pensando na colheita e também já na semeadura da segunda safra. Com relação à segunda safra, eu trago aqui um dado do IMEA, Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, que mostra que até o dia 17 de janeiro, 1,9% da área prevista com milho na segunda safra no estado foi semeado. Então a gente deve ter daqui para frente o clima como um fator fundamental na precificação do cereal no mercado interno, e lembrando que o viés de preços firmes, o viés é de alta em função dessa questão que a gente colocou de estoques menores, ou seja, do lado da oferta a gente tem um cenário mais ajustado e, por outro lado, uma demanda interna e bons volumes, com expectativa de bons volumes exportados também nessa temporada. Por hoje é isso aí, um abraço a todos e até a próxima. E o financiamento privado ganha cada vez mais espaço no setor agropecuário nacional, e instrumentos digitais apontam para uma tendência que veio para ficar. Em São Paulo, a jornalista Sara Kirchhoff conversou com o advogado, especialista em agronegócio e professor da Fundação Getúlio Vargas, André Passos. Acompanhe a entrevista. André Passos, advogado especialista em agronegócio, primeiramente seja bem-vindo ao canal do Boi. Sara, é uma honra, um prazer estar aqui na casa do agronegócio brasileiro, no canal do Boi, batendo um papo sobre os temas que envolvem o agronegócio brasileiro. Para mim é sempre
uma honra estar presente. Eu agradeço o convite. Que é isso, André, a honra é nossa. E o assunto de hoje, então, é CPR digital, né? A Bolsa Brasileira de Mercadorias está trabalhando com o Bolsa Agro CPR desde o ano passado, uma parceria aí com a SEGES, e você está ativamente envolvido nisso para realmente fazer com que a coisa funcione. CPR digital ainda é um assunto novo que está ganhando espaço e eu preciso te perguntar, tem respaldo jurídico? Sara, excelente pergunta. Realmente, né, essa foi uma missão que a Bolsa nos entregou na qualidade de advogados para a gente conseguir, então, entregar, né, à CPR Digital a segurança jurídica para que todas as corretoras, todos os produtores pudessem utilizar essa inovação que representa a CPR Digital de uma forma eficiente, porque não adianta nada você utilizar um instrumento e o instrumento não ter força jurídica, né? Você estaria dando um passo atrás em relação à CPR cartular. Mas a CPR Digital tem força jurídica, sim, e são mecanismos legais já consagrados e vigentes no direito brasileiro que a gente utilizou para poder criar e dar o respaldo jurídico à CPR digital, tal como a assinatura eletrônica, por exemplo, que é uma lei já consagrada, que já muito utilizada, né, através do ICPF, através da assinatura digital, já utilizada para vários documentos, assinatura de contratos, assinatura de outros títulos, e a gente trouxe essa sistemática para o âmbito da CPR digital, obviamente aplicando todos os conceitos já existentes na legislação que regiam a CPR cartular, com a formalização digital, para que isso então trouxesse respaldo jurídico às transações com a CPR eletrônica do Bolsa Agro. E funciona, viu? E a gente está muito satisfeito com o resultado. É uma quebra de paradigma, né? Não tem jeito. Mas, André, qual que é o principal desafio hoje? Ainda é a questão dos cartórios que estão ainda se adaptando a essa digitalização? Excelente pergunta também. Pois é. A questão jurídica está dirimida, né? A assinatura eletrônica é uma realidade desde há muito, do início desse século. Ocorre que os cartórios, né, a gente está falando de um país de dimensões continentais como o Brasil. Então, a gente fala de um país com 5.700 municípios. Se você tem 5.700 municípios, se você tem a Amazônia, você tem o Chuí, né, lá na região sul, você tem no meio disso tudo o Centro-Oeste, o Nordeste, a Caatinga, você precisa, de alguma forma, criar as condições para que esses cartórios consigam receber a documentação eletrônica e processá-las. Então, nem todos eles estão preparados, porém, né, hoje eu te diria que boa parte dos cartórios no Brasil, principalmente nas regiões que estão mais ativas no agronegócio, já conseguem processar, sim, o que a gente chama de pacote digital da CPR digital, ou seja, receber os documentos no formato digital, as assinaturas no formato digital e registrar, então, todos esses documentos num cartório, como se fosse um documento físico, de uma forma digitalizada. E aí, hoje, a gente tem ainda esse desafio, ou seja, de galgar novos espaços, novos cartórios que possam se integrar nesse pacote digital, mas eu diria para você que de 60% a 70% das operações hoje envolvendo a CPR digital já podem ser realizadas digitalmente na integralidade. E aquelas que não podem ser realizadas digitalmente na integralidade podem ser realizadas, telespectador, de forma que o documento seja impresso e seja entregue no cartório. Então você digitaliza, imprime, reconhece a autenticidade daqueles documentos e leva sob a forma impressa para esses cartórios que ainda não estão integrados, que são uma minoria hoje ainda, como eu venho dizendo. Então, mesmo aqueles que não estão integrados, o processo da CPR digital já agrega alguma velocidade, alguma desburocratização e algum valor através desse expediente de você poder imprimir e levar no cartório. André, não tem jeito, né? A CPR digital é um importante veículo de financiamento privado do agronegócio. A CPR digital veio para ficar, e como é que você enxerga o futuro dela, considerando principalmente a sucessão familiar, né, que já vem muito mais aberta para esse tipo de tecnologia? Sara, excelente pergunta, porque isso me dá a oportunidade de colocar a CPR digital em perspectiva em relação ao agronegócio brasileiro e
as famílias que se dedicam ao agronegócio brasileiro, que são a parte fundamental do agronegócio, que é o produtor rural. Né? Bom, CPR digital veio para ficar inexorável, o processo das agritechs também veio para ficar inexorável, o processo de desenvolvimento do agronegócio brasileiro. O agronegócio brasileiro é competente? Sim, sempre foi muito competente dentro da porteira, ainda tem alguns desafios no fora da porteira, mas a tecnologia ela vem agregar valor nesses dois lados da fronteira agrícola, dentro e fora da porteira, decisivamente. E por incrível que pareça, essa tecnologia da CPR digital vai ajudar muito o produtor a dar o seu grito do Ipiranga, né? Em relação às trading companies, em relação às comercializadoras, em relação aos bancos. Por quê? Porque a partir do momento que você digitaliza a CPR e você tem um ambiente de negociações da idoneidade, do porte, da importância da Bolsa Brasileira de Mercadorias para poder utilizar as corretoras para transacionar essas mercadorias, você começa a trabalhar num cenário de liquidez de produtos que faz com que os produtores tenham muita liberdade nessa negociação na palma da mão deles, porque o aplicativo Bolsa Agro está no celular. E quem vai usar isso? Quem usa isso é o produtor que está lá no campo, porque as fazendas estão eletrificadas. As fazendas têm internet por satélite. E quem capitaneia esse processo? As novas gerações. Por experiência própria, né, usando o chapéu de professor, né, dos MBAs Agro da Fundação Getúlio Vargas, eu te digo o seguinte, os meus alunos todos, né, estão usando tecnologia no campo e mais, os pais desses alunos, né, que são a segunda geração daqueles que desbravaram na década de 70 o Cerrado brasileiro, que subiram do Rio Grande do Sul, né, de cuia e chimarrão, né, para poder desbravar as planícies do Centro-Oeste, para desbravar as fronteiras agrícolas. Os pais, que são já a segunda geração desses avós que desbravaram o Centro-Oeste brasileiro e fizeram a Revolução Verde no Brasil, já estão entregando poder, empoderamento a essa nova geração de agricultores que é totalmente plugada na internet. Então, esse instrumento da CPR eletrônica na mão dessas novas gerações, dando a eles empoderamento e liberdade, é fantástico. É um novo salto tecnológico no agronegócio brasileiro e principalmente um novo salto nas possibilidades de financiamento e de troca envolvendo a CPR. Maravilha, que coisa boa, esse entusiasmo e ouvir tanta coisa boa do que vem aí pela frente ainda, né, André? Pois é, vem pela frente um mundo a ser desbravado e uma grande ferramenta hoje que a Bolsa Brasileira de Mercadorias, através do Bolsa Agro, conseguiu colocar na mão dos produtores, que é a CPR eletrônica. A gente tem muita credulidade, muita fé e muita confiança que essa é a ferramenta do futuro nas trocas e no financiamento do agronegócio brasileiro. Perfeito, André. Mais uma vez, muito obrigada pela sua participação aqui conosco e volte sempre. Eu que agradeço. Sara, uma honra sempre e sempre que vocês me chamarem estarei aqui para poder explicar as questões jurídicas do agronegócio. Obrigada, muito obrigada. Esse foi então o André Passos, advogado especialista em agronegócio e nós devolvemos o sinal. É com vocês. Bom, eu vou para mais um intervalo comercial e no próximo bloco nós vamos voltar até a Bolsa Brasileira de Mercadorias, mas dessa vez para uma participação ao vivo com o Walter Puga Júnior, que vai nos trazer informações e também nos atualizar sobre as movimentações do mercado financeiro. São 8 horas e 17 minutos, sai daí não, volto já. 8 horas e 20 minutos, é hora da gente dar um pulo até a redação aqui do Canal do Boi para saber o que é destaque no nosso portal sba1.com. Quem traz as informações é Douglas Ferreira. Olá, Douglas. Olá! O destaque do portal sba1.com é que no último trimestre de 2019, os pecuaristas que adotam o sistema Recria Engorda arcaram com um custo operacional da produção mais elevado em relação ao trimestre anterior. Segundo as informações levantadas pelo Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, o IMEA, e também o Senar, quem recria e engorda desembolsou R$ 142,54 a arroba, uma variação de 4,20%. Este aumento ele foi impulsionado por taxas e também pela compra de animais. Em relação ao comparativo anual, o custo médio registrou uma alta de 5,28%. Mesmo a arroba estando em alta, o produtor teve que arcar com custos maiores.
Notícia completa no portal sba1.com. Bom, a China renegociou vários contratos e já pressiona os frigoríficos para baixar os preços da carne bovina vendida pelo Brasil. Vamos até São Paulo agora, vamos conversar com o Walter Pulga Júnior, porque há reclamação dos frigoríficos essa semana, né, Pulga? Bom dia. Bom dia a você, bom dia a todos. Olha, de fato, a China procura derrubar a rentabilidade dos frigoríficos. E os frigoríficos brasileiros já reclamam que há imposição de descontos de até 30% sobre o valor da carne. Ora, detalhe, não são apenas os frigoríficos brasileiros que são atingidos por essa pressão. Todos os frigoríficos sul-americanos, incluindo aí frigoríficos da Argentina, frigoríficos do Uruguai. Às vésperas do Ano Novo Chinês, o fato é que os exportadores de carne bovina da América do Sul, né, acabam enfrentando aí esse banho de água fria que veio lá da China, né? Depois de muita renegociação, os brasileiros já trabalham, segundo alguns dirigentes de frigoríficos, com margem negativa nas vendas para o que é o seu maior cliente, né? A esperança é que depois dessas festividades aí, Ano Novo Lunar lá na China, o mercado chinês comece a se equilibrar, refletindo aí um cenário que ainda é de restrição na oferta de carne suína, porque o que se espera é um aumento das vendas para os chineses. A indústria frigorífica brasileira, ouvida por jornalistas do Valor Econômico, em especial as de pequeno e médio porte, estão sob pressão. Na verdade, as indústrias estão sob pressão. O humor hoje dos dirigentes desses frigoríficos médios e pequenos não lembra aquela fase eufórica que nós tivemos aí no fim do ano passado. Nas vendas para a China, o resultado está no vermelho, segundo o presidente de uma indústria brasileira que não quis identificar. No auge, ele disse, nós chegamos a ter uma rentabilidade de 20%, mas os novos contratos e as renegociações embutem uma margem de 8% a 9%. No final, dá um resultado negativo líquido, disse esse dirigente de empresa. O Valor Econômico chegou a apurar que desde dezembro os importadores chineses impõem descontos de pelo menos $1.000 por tonelada sobre as cargas que já estavam no mar. Veja, as cargas já estavam no mar e até mesmo já estavam nos portos do país. Há relatos de pedidos de desconto de até $2.500. É um deságio muito grande, né? A avaliação geral é que a disparada dos preços que ocorreu no final do ano levou a carne bovina, de fato, a níveis fora da realidade, tanto para a China como também para o consumidor brasileiro. Nesse cenário, a demanda mostrou uma certa resistência, lógico, ela não cresceu, mas esse não foi o único fator, não. A ação do governo chinês também contribuiu para pressionar os preços da carne. Para a indústria de carnes no Brasil, a retomada dos negócios com a China é fundamental. Em 2019, os embarques de carne bovina do Brasil para a Ásia renderam $2,7 bilhões, 35% do total. Incluindo Hong Kong, sobe para 40%. Na Argentina e no Uruguai, a dependência ainda é muito maior, viu? Ultrapassando aí 50% das exportações. Portanto, frigoríficos de toda a América do Sul já sentem o peso dos negociadores da China com descontos muito altos. E eu aproveito, viu, Adriano, para lembrar que depois que nós ouvimos, né, o Geraldo Borges, da Abraleite, comentar sobre a saída de pecuaristas em função de rentabilidade mais baixa, pecuaristas de leite do mercado, a Starbucks, uma gigante, né, do mercado de café no varejo, recomendou a substituição do leite, mais um ataque à pecuária de leite. Um novo golpe contra a já combalida indústria de laticínios, relatava a agência internacional de notícias Bloomberg, veio de uma gigante de cafeterias. A Starbucks quer convencer clientes a utilizarem alternativas ao leite em uma tentativa de reduzir sua pegada de carbono. Embora a Starbucks responda por apenas 0,30% da produção de leite nos Estados Unidos, ressalta a agência de notícia, a decisão de declarar formalmente ênfase em opções não lácteas pode incentivar outros estabelecimentos comerciais a procederem do mesmo jeito, e isso pressiona ainda mais os pecuaristas de leite, principalmente dos Estados Unidos, né? Quem trabalha com leite nos Estados Unidos. Também lá há uma fuga do setor, né? O pecuarista deixa de produzir leite e procura outras alternativas mais rentáveis. Essa pressão
deve aumentar. O consumo anual de leite de vaca nos Estados Unidos já caiu 2% desde os anos 70 para cá, segundo o USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Portanto, fica claro aí que, de fato, não é só no Brasil que há uma debandada da pecuária de leite, há também debandada em outros países do mundo, como lembrava Geraldo Borges, da Abraleite. Novas tecnologias, concentração de produção de leite em algumas fazendas que usam tecnologia aprimorada, que expulsa, de certa maneira, pequenos e médios produtores desse mercado. Não é uma surpresa. E aproveitando, Adriano, vamos falar do mercado financeiro, porque os Estados Unidos já têm o primeiro caso de vírus que atinge a China. Aquele vírus que ontem causou muito reboliço no mercado financeiro internacional, provocando queda de bolsas, alta do dólar. Ou seja, o vírus que estava na China já matou 9 pessoas. Já há constatação de 440 pessoas contaminadas, chegou agora nos Estados Unidos. Os Estados Unidos confirmaram ontem o primeiro caso do novo vírus que está se alastrando pela China, onde já deixou, segundo informações nesta manhã, 9 mortos e já contaminou 440 pessoas comprovadamente, né? Aliás, ontem essa movimentação, esse temor relacionado a uma epidemia afetou negativamente todos os mercados financeiros, né? Bom, a preocupação continua, mas o governo chinês tentou aplacar um pouco essa preocupação, né? O mercado acionário da China chegou até a reverter as perdas nesta madrugada, perdas de ontem, e terminou em alta nesta quarta-feira, depois que o governo de Pequim prometeu conter, né? O governo chinês prometeu conter o surto de vírus que já matou essas 9 pessoas e já infectou 440 no país. Esse coronavírus, né, se espalhou de uma cidade lá da China e foi para o exterior, no momento em que milhões de pessoas, inclusive, se preparavam para viajar por esse feriado longo, né? Uma semana, né? Feriado do Ano Novo Lunar na China, que começa agora dia 24 e vai até 31 de janeiro. Bom, há muita preocupação, mas o governo chinês conseguiu convencer investidores, operadores de mercado a não temerem tanto esse vírus, né? Por isso a Bolsa de Tóquio chegou a subir 0,70%, Hong Kong subiu 1,27%, Xangai subiu nesta madrugada 0,28%, índice Kospi da Bolsa de Seul também. Há uma movimentação positiva no mercado de recuperação depois da pressão de ontem. Agora, o que acontece hoje será resultado dessa retomada das negociações. Se espera que a nossa Bolsa volte a subir, porque ontem caiu, e que o dólar recue um pouquinho, mas veja, o dólar passou de R$ 4,20 ontem. O dólar terminou a R$ 4,20 mais 54, teve alta de 0,40% frente ao real, oscilou até em baixa no início da manhã, mas terminou em alta. Aliás, na máxima, se aproximou de R$ 4,21. Espera-se que hoje, com uma certa calmaria no mercado, um controle da situação, possa reverter essa alta mais acentuada no dólar. Provavelmente até uma ação do Banco Central. Mas ainda não há informações sobre isso. É esperar para conferir. E o que acontece com a Bolsa nesse meio tempo? Ontem a nossa Bolsa recuou, assim como outras bolsas do mundo, caiu 1,42%, pressão de papéis da Vale, papéis de bancos também recuaram ontem, veja, entre as ações de maior participação no Ibovespa, o Itaú Unibanco perdeu quase 2%, o Bradesco caiu 3,25%, Banco do Brasil perdeu 2,77% e o Santander recuou mais de 4,5%. A Vale também fechou em baixa de quase 2,5%. A Petrobras também teve perda de mais de 1,10%. Em alguns papéis da Petrobras a queda passou de 2,60%. Então nosso índice Bovespa recuou. E recuou para a faixa de 117.174 pontos, perdeu aí 1,42%. A perspectiva hoje é de maior calmaria no mercado. Mas com essa notícia de que o vírus já estaria nos Estados Unidos, podemos ter alguma surpresa daqui para frente. Há uma preocupação de uma epidemia mundial, de novo, com esse coronavírus. Fora isso, problemas de contaminação com gripe aviária em algumas regiões, na Europa, também trazem preocupação para quem trabalha com agronegócio. De olho na informação. Durante a nossa programação você terá mais detalhes sobre a evolução dos negócios com os principais produtos agropecuários e, mais do que isso, com a evolução dos negócios no mercado financeiro. É com você, Adriano.
Valeu, Puga. Obrigado pela sua participação. O Puga volta logo na abertura do Agricultura BR, 12h10, aí já com dólar e bolsa operando, para trazer mais informações para você sobre o mercado financeiro nesta quarta-feira. E eu tô indo embora. Deixo um abraço apertado para você, agradeço demais a sua companhia e reforço o convite. Amanhã, às 7 horas da manhã, estejamos juntos aí em mais uma edição do Bom Dia Produtor. Até lá. Tchau, tchau.